Salve, salve pessoal ligado em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio para falar sobre essa questão da nutrição do Ceará, se a alimentação dos jogadores de alguma forma influencia no rendimento deles em campo, e hoje nós trouxemos dois especialistas no assunto para poder falar com a gente no Cearacast e explicar para você, torcedor do Vozão, essa situação da alimentação dos jogadores e também suplementação para esses atletas. Eu sou Samuel Conrado e hoje estou recebendo aqui os nutricionistas do Alvinegro de Porangabuçu, a começar pela Camila Mazeto. Camila Mazeto é assim mesmo? Isso mesmo. Camila Mazeto, ela que é formada em nutrição pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, e hoje está aqui com a gente. Muito prazer ter você aqui, Camila. Prazer, Samuel. Prazer estar aqui falando com vocês no Cearacast. E vamos contar aí um pouquinho da nossa história, do nosso dia a dia, para que o pessoal entenda um pouquinho do que a nutrição fornece, né, no dia a dia para os atletas, para o clube, né, a parte da nutrição esportiva. Legal. Além da Camila, como vocês podem ver pela câmera aí, pelas imagens do YouTube, a gente está também com o Walter Vasconcelos, ele que também é nutricionista, formado na Universidade Estadual do Ceará, a UES. Satisfação ter você aqui com a gente também, Walter. É um prazer estar aqui, né, no Cearacast e falar um pouco da nossa rotina, né, no Ceará, em questão da suplementação, nutrição, né, que muita gente tem curiosidade disso, né, não, Samuel? Exatamente, e a gente vai falando aos poucos aqui, a começar pela apresentação de vocês, né? Eu já trouxe um pouco aqui, mas vamos entrar um pouco mais nesse perfil profissional de cada um, né? A começar pela Camila, como a gente já apresentou primeiro, além dela ser formada em nutrição pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, ela tem pós-graduação em nutrição, fisiologia e metabolismo, além de uma especialização em nutrição do futebol, que foi lá na Espanha, não é isso? Isso. E aí ela vai falar com a gente aqui porque ela chegou no Ceará em outubro de 2016, ou seja, tem uma história com muitos títulos também no Alvinegro de Porangabuçu, uma grandíssima satisfação. Queria que você falasse como foi que a Camila chegou no Ceará e como é que foi a sua formação até aqui no Alvinegro, Camila. Certo. Eu sou de Santa Catarina, né, como você mesmo falou, formei na Unesc. Eu era atleta de futsal, né, então estudei na universidade, comecei um projeto lá dentro da universidade mesmo, junto com alguns colegas e professores, na área de nutrição esportiva, onde nós atendíamos diversas modalidades, né? E uma delas foi o futebol, né? Que entrou em um projeto de um colega que estava fazendo seu trabalho de conclusão de curso, né? E eu pude participar auxiliando ele nesse trabalho, né? A partir do momento que eu estava formada, né? Eu comecei a trabalhar na área do futebol, especificamente no Criciúma Esporte Clube, né? Lá em Santa Catarina. E por questões, né, de conexão mesmo, né, o futebol, né, a gente fala que é um mundo pequeno, né, todo mundo se conhece. E em uma outra oportunidade, um gestor que passou lá pelo Criciúma, que foi o Carlos Quila, estava aqui naquele ano, né, de 2016, falou comigo, né, se havia interesse em construir, né, o departamento de nutrição, de maneira que já existia, porém, algo que fosse full time, né, que a gente está ali à disposição 24 horas, viajando, acompanhando o dia a dia, os treinamentos, né, trabalhando, né, com a equipe multidisciplinar, né, nós temos o CESP lá. Sim. Onde a gente tem que estar conectado todos os dias para fazer o nosso trabalho, né, com o maior, vamos dizer assim, me ajuda, Val. Maior excelência, né? Isso, maior excelência dessa palavra. E o legal é que você falou que trabalhou no Criciúma, mas você também passou pelo Joinville, né? Ali foi estágio... Eu dei uma contribuição, exato, eu dei uma contribuição como uma consultoria. Né? Eu fiz isso no Joinville, fiz isso na Ferroviária, alguns clubes ainda não têm um suporte, né, tão grande, e acabam procurando a gente para começar um serviço, né, para entenderem o que a nutrição de fato pode auxiliar ali no clube, né? Exatamente. E o Walter também é daqui da casa, né, cearense, formado na UES. Queria que você falasse também como é que foi sua trajetória. O Walter, que além dessa formação pela UES, ele tem uma pós-graduação em nutrição e exercício físico também pela Universidade Estadual do Estado do Ceará e está no Ceará desde 2016. Ingressou como estagiário e hoje está efetivo no Vozão. Como é que foi sua chegada até sair do campus Itaperi até chegar no Alvinegro de Porangabuçu, Walter? Então, a gente até brinca às vezes, porque a gente fala que eu cheguei primeiro que a Camila, né? Sim, exatamente, estava vendo aqui. Mas como forma de estagiário. Eu cheguei ali por volta de abril de 2016, né? Na época, era outro profissional da nutrição. E surgiu a oportunidade
tá? De estar ingressando no Ceará como estagiário. E, cara, assim, foi um sonho, né? Apareceu para mim trabalhar no Ceará, o clube que eu acompanho, que eu gosto, que eu torço, né? Então, com certeza, tô lá. E aí eu fui ficando, aí depois chegou a doutora Camila, né? Você pode ver o meu currículo é um pouco mais sutil que o dela, né? Mas eu tô trabalhando para melhorar isso aí, tô me especializando agora, vou iniciar uma especialização em nutrição no futebol pelo Barcelona Hub, tá? Iniciar agora em novembro. E agora, em final de dezembro, vou iniciar o curso Isaac, né? Que é um curso de antropometria com certificado internacional. Tudo isso para agregar né, as nossas avaliações no dia a dia no clube. Tá? Então, voltando aqui para o meu trajetória. Então, cheguei aqui em 2016, me formei em 2017. Aí a gente estava conversando, né? A doutora gostou do meu trabalho. Aí a gente conversou e tudo mais. E deu tudo certo para que eu fosse efetivado e continuasse no Ceará, né? Até o período de hoje, né? E teve um momento também onde eu trabalhei na base. Certo? Acho que foram 6 meses, né? Foram 6 meses. A gente teve a saída de um profissional. Sim. E nesse momento a gente abraçou, né? Para a nutrição ser da mesma forma que é no profissional, nas categorias de base. E quem iniciou lá foi o Walter, né? E na sequência, hoje, quem é nosso colega também, que não está aqui, mas é nosso braço direito e esquerdo, né, Walter? É o Matheus. Abraço, né? Matheus. E que hoje está à frente lá da base, mas o Walter também iniciou o trabalho lá na base para a gente unir as forças, né? Vamos dizer assim, dar seguimento no trabalho. E antigamente, hoje em dia a gente tem muito mais trabalho, né, do que como a gente iniciou. O departamento, ele cresceu muito no decorrer desses anos, com os 5 anos de Série A, né? Então, todo ano a gente buscava evoluir, de alguma forma, o nosso departamento. Então, a gente pode dizer que, comparado em 2016, 2017, quando a gente iniciou o departamento, é totalmente diferente. Outra estrutura, né? Tanto de protocolos, né? Que a gente vai aprimorando. Exato. A estrutura, como a cozinha, né? A famosa cozinha do Ceará, que o pessoal fala, né? Refeitório. O pessoal brinca com isso. E hoje em dia é um nível muito acima, né, do que a gente jamais esperou que seja, né? Mas sempre está trabalhando para melhorar cada vez mais. E é legal isso porque muita gente fica na dúvida, né? E eu queria que vocês explicassem, né, sobre essa relação. Como é que a nutrição, de alguma forma, é uma pergunta muito complexa, né? Mas qual é a relação da nutrição no rendimento de um jogador em campo? Queria que vocês explicassem bem detalhadamente para o torcedor, porque, por exemplo, um jogador que não tem, assim, não segue uma rotina alimentar correta, se a gente pode dizer assim, para um atleta, o rendimento dele vai ser diferente de um jogador que hoje atua no Ceará Sporting Clube? Com certeza, assim, a nutrição, ela tem crescido, né, nos últimos anos, e hoje faz parte, de fato, ali da equipe de performance, né? Inicialmente, a nutrição era só mais para aquele controle de qualidade, que acontecia muitas situações, né, de distúrbio gastrointestinal em dia de jogo, quando viajavam, iniciou por aí, né? Mas, ao longo do caminho, foi se percebendo o quanto que a alimentação, a suplementação, a hidratação, né, que fazem parte ali da nossa rotina, elas podem auxiliar na melhora do desempenho do atleta, né? Então, assim, isso é visível e a gente tem maneiras hoje inúmeras de avaliar isso, né? Então, assim, nutrição e fisiologia, né, a gente trabalha junto todos os dias, porque todos os dados que a fisiologia busca entregar para a gente, desde hábitos de sono, qual foi o peso que o atleta chegou no clube, no dia do jogo, enfim, é uma infinidade de rotinas que a nutrição pode ir e intervir, orientar o atleta, né? E também, às vezes, ali no dia a dia, se o peso não está adequado, né? Nos últimos 2 dias, normalmente esse peso é o quê? Hidratação. Então, a gente vai, conversa com o atleta, nós vamos fazer esse protocolo aqui para tu chegar hiperidratado até o momento do jogo. Então, assim, a nutrição hoje faz toda a diferença, né? A gente vai ter oportunidade aqui de conversar mais a respeito de cada coisa, mas enfatizar isso, né? A gente tem que trabalhar junto, tem que estar lá no treino, tem que saber quem está jogando, tem que saber quem é o possível suplente, né? Que no modelo de jogo. Então, assim, são várias coisas que às vezes as pessoas nem imaginam. Nossa, mas
tem que estar acompanhando isso, né? Tá lá com um carbogel, uma goma, né, de carboidrato, um eletrólito, para poder não baixar a performance do atleta nem no treino, para ele já chegar a 100% no jogo, e principalmente, claro, no dia do jogo. O futebol evoluiu tanto, não é, Samuel, que hoje em dia um atleta que não se cuida na alimentação, ele acaba ficando para trás. Justamente questão de performance, composição corporal. Então, nos últimos anos, né, tem tido uma visão especial para a nutrição em relação para garantir que esse atleta também tenha uma longevidade, né, na sua carreira. E a nutrição influencia muito nessa questão. E aí, um detalhe interessante em relação a isso, que eu queria saber de vocês, você estava falando aí de gel. O gel seria o quê? Seria aquele suplemento para dar aquele gás pro jogador, tipo potássio? Não, ele tem potássio também, porque ele tem alguns sais, né? Desculpa, porque eu sou totalmente leigo no assunto, e aí a gente vai tentando entender vai esclarecer. Com vocês. O carbogel que a gente fala, né? É justamente um carboidrato em gel, que ele tem um potencial de absorção maior. A gente usa diversos tipos de carboidrato. O carboidrato, ele é a principal fonte de energia, né? Intramuscular e energia rápida, que vai auxiliar ali na explosão, na concentração, na força, na potência. Tem todo esse processo de reabastecimento de carboidrato que a gente procura fazer semanalmente, né? Mas a gente foca muito nas 24 horas antes do jogo. E aí tem esses produtos que nos auxiliam, que é o carbogel, tem a gominha em gel, que aí é muito da palatabilidade, né? De cada um, como se sente mais confortável. Alguns preferem a gominha. É tipo um chiclete? É tipo uma jujuba. Tipo uma jujuba, exatamente. E aí ela tem o carboidrato e esses sais, que tem o potássio, tem magnésio, tem sódio, né? Que é um dos principais também, que perde muito pelo suor. Sim. E ali a gente consegue repor de maneira rápida. Alguns preferem o gel, outros preferem a gominha. Fica a critério de cada um, né? A gente sempre incentiva, né, o consumo dos dois. Sim. Mas eles mesmos têm as suas próprias preferências. Mas aí todos os jogadores, eles tomam isso para dessa explosão que vocês estão falando. Alguns precisam mais do que outros, né? Os atletas que vêm com uma sequência maior de jogo, com um volume maior de jogo, um volume maior de desgaste, né? A gente acompanha as intensidades ali com a fisiologia. Então, alguns vão precisar repor mais do que outros. Alguns é apenas ali no dia a dia do treino mesmo, né? Ou se for entrar no jogo, por exemplo, a gente tem lá no banco, né? Os meninos estão sempre por ali, da fisioterapia, né? O massagista, os médicos, e já fornecem ali no próprio banco antes do atleta entrar. E qual a diferença disso para aquele... como é que a gente fala? O Gatorade, né? O Gatorade, porque, enfim, o que o pessoal toma. Tem alguma diferença? Ou é a mesma... Ele tem... uma composição, tem os sais também, né? Do Gatorade, mas... falando de marca aqui, né? Mas vamos falar do isotônicos, a gente chama. Isotônico. Ou repositor hidroeletrolítico. Obrigado. Então, ele é similar, mas esses repositores normalmente não têm uma carga de carboidrato tão grande quanto o gel e a goma. E outros carboidratos que a gente usa, por exemplo, palatinose, maltodextrina, que são na composição, algumas vezes quando vocês podem ter filmado ou vestiário em uma visita, alguma coisa assim, sempre tem as garrafinhas, né? Sim. Cada um com o seu nome individualizado. Né? Exato. O Valdo até publica, né? No LinkedIn eu vi lá ele com as garrafinhas. É a nossa rotina, assim, aquilo ali é feito pré e pós-treino e às vezes alguns suplementos para eles levarem para casa, né? E essa rotina, ela acontece de segunda a segunda, enquanto houver treino e houver jogo, e o Walter fica responsável por essa parte, né? A gente não chegou a falar disso ainda, né? Eu faço a gestão do departamento de nutrição. O Matheus faz a gestão lá na base, né? Dá continuidade ao nosso trabalho, a gente trabalha em equipe. E o Walter fica focado nessa parte de performance, que é justamente manipular ali esses suplementos de uma maneira individualizada, né? Porque cada atleta, ele tem as suas demandas, que era o que a gente começou falando, né? Todos precisam? Às vezes sim e às vezes não, né? Então, cada um tem a sua posição, tem um nível de desgaste diferente e que a fisiologia entrega isso mensurado para a gente poder adaptar no nosso dia a dia ali o que cada um precisa. O Walter fica focado. Só complementando aqui, acho que o Gatorade, doutora, ele também vai hidratar o atleta, né? Se ele tomar só o gel, a balinha, ele também vai ter que beber água, né? Exato. Sim. Aí com o eletrólito, a bebida eletrolítica, né? Gatorade e outras marcas, ele tanto consegue repor carboidrato, né? Eletrólitos, e também hidratar. A hidratação, né? Que é um líquido. E tem alguma recomendação deles evitarem a água e tomarem o isotônico? Não. É ideal eles consumirem os dois. Sim. Pelo menos 1, 2 goles de isotônico
e tomar água. Às vezes, Dá se pra eles não complementar. sentem essa necessidade ali, porque existe uma questão no exercício físico, principalmente no alto rendimento, que a gente chama de inapetência, né? Que é do tanto esforço que é feito, Intensidade, né? com a intensidade do jogo, do treino, eles ficam assim com menos vontade, às vezes, de consumir determinadas coisas. E esses repositores, como eles têm esses sais, eles fazem com que a água, segurem mais a água no corpo, né? Para não desidratar tanto. E já faz aquela recuperação ali. Então, às vezes, eles fazem até um bochecho se eles não conseguem consumir para poder absorver ali, né? Na própria boca, já na ingestão. Porque não está conseguindo, às vezes, digerir, vamos dizer assim, né? Engolir por conta dessa inapetência. Mas já deve ter até visto alguma transmissão, algum jogador toma um pouco numa garrafinha, né? Isso. Ele bota na boca e, obviamente, ele joga pra cospe. fora. Né? É justamente esse bochejo, né? Que a gente Porque ele fala. não consegue colocar pra dentro, né? E outra dúvida também que eu tenho, surgiu agora, é em relação à cãibra de jogador, por exemplo. O pessoal, geralmente, em rádio, que a gente também participa aqui nas transmissões, o comentarista geralmente fala, cãibra é falta de banana, é falta de potássio. Faz sentido esse comentário ou totalmente fora de noção? E, assim, pode até ser, só que assim, hoje, justamente assim, onde a gente tá, principalmente aí um clube grande, né, vamos dizer assim, a gente tem todos os recursos para que isso não aconteça. Então, a cãibra, ela acontece por vários fatores. Ela pode ser falta de algum sal, né, que já perdeu muito ali no suor. Ela pode ser falta de carboidrato também, às vezes, se o atleta não tiver consumido a quantidade necessária. Mas um dos grandes fatores que, às vezes, as pessoas não mensuram, porque não têm o conhecimento daqueles dados, é a questão do volume, né, que a gente fala, da intensidade. Às vezes, o atleta, ele foi além do que era o que ele realmente fazia, né? Por exemplo, um atleta que vem de muito tempo parado, né? Sem entrar em jogo, por exemplo, ele tem uma chance maior, porque ele vai estar colocando ali uma carga maior, né? Do dia a dia dele, que obviamente, mesmo um treino, né? Muito forte, ele nunca vai ser comparado ao jogo, né? Então, a gente acaba percebendo isso também, que ele exige um período de adaptação. E aí, às vezes, o atleta tem que entrar lá no começo do jogo, né? Hoje em dia, são mais de 90 minutos, né? Não são mais só 90 minutos. Então, é um desgaste muito grande mesmo para o corpo, que mesmo com todo esse respaldo de profissionais para avaliar, para acompanhar, para não deixar faltar nada, às vezes ainda acontecem por essa outra questão, né? Que é mais sobre as cargas, né? Ainda mais que nossa cidade, né? E eu ia Clima comentar. muito quente. E a né? Arena Exato. Castelão em si, né? A arena Que o pessoal é comenta abafada, que é né, a muito arena, abafada. Sim. Então acaba, é mais um fator para se preocupar, ajuda, né? A né? temperatura. E também até nas temperaturas frias, né, doutora? Que às vezes a pessoa acaba não sentindo sede, né? Por exemplo, quando a gente viaja com a delegação, né, para um local frio, a gente tem que reforçar que eles bebam água, mesmo os que não tenham vontade, né? Com até mesmo Pra não eletrólitos, esquecer. né? Porque acaba passando despercebido. Você E não também sente sede, desidrata né? da mesma E acaba forma. desidratando. Isso tem um efeito, né? Pô, interessante demais, cara. Eu queria saber agora de vocês sobre a rotina. Como é que é a rotina do nutricionista lá no Ceará Sporting Clube? Qual o horário que vocês chegam? Inclusive, acho que eu tô atrapalhando vocês, né? No horário da gravação aqui, vocês já deviam estar no clube. Como é que é a rotina da Camila e também do Walter lá no Vozão? Então, a minha parte, né, como eu faço mais a gestão, como é que diz, né, abrir o olho a gente já está trabalhando. Hoje em dia, né, o celular não deixa a gente longe do trabalho, né? Então, a gente já começa a resolver coisas, às vezes, sem ter nem ido para o clube, né? A gente tem hoje uma rotina, como o clube tem, por questão até mesmo das temperaturas, né? Os treinos normalmente são à tarde. Então, a gente chega ali, finalzinho da manhã, né? Sempre um de nós dois chega primeiro para acompanhar justamente o almoço, que está tendo lá agora. Hoje, a gente não falou, mas nós temos também 2 estagiários, né? Que é o Marcos e a Maria Júlia, que ficam no suporte, né? Um fica no suporte na base, que é o Marcos, e hoje ele está dando suporte para nós lá no clube, para a gente poder estar aqui, porque os outros também todo mundo tinha algum compromisso já. E, enfim, assim, eles ajudando a gente, assim, no trabalho, na continuidade, assim, que a gente tem de carga de trabalho, né? Chegou finalzinho da manhã, a gente acompanha ali o almoço, né? Geralmente os atletas ainda não chegaram, é só quem está no departamento médico, e vão chegando, né, no decorrer do dia. Então, a gente já tem refeição após o almoço, 2 horas, a gente já tem um
um pré-treino disponível, né? E fica até o horário do treino, né? Então, os atletas passam por ali, fazem a sua alimentação. No vestiário, o Walter já fica lá com a suplementação. E até acabar, e o pessoal terminar de treinar, voltar para o jantar, que a gente acompanha também até acabar, até todo mundo se alimentar para estar A ali. janta também é no Ceará? Exato. Depois do treino? Depois do treino. Não sabia dessa informação. Essa é a nossa rotina diária, vamos dizer assim, né? Que a gente acompanha ali desde o finalzinho da manhã até a noite, quando todo mundo já se alimentou, já suplementou e vai para sua casa. Caramba, uma rotina puxada, hein, Rob? Né? E também tem a questão da rotina de viagem, né, doutora? Que tem que fazer, organizar cardápio de viagem, atender algum atleta ali no momento. A logística, né? Também Logística. toda a parte de... A gente tem uma logística muito complicada, né? Todos os clubes do Nordeste sofrem com isso, né? Sim. Por conta de ter voos que às vezes tem muita conexão. A gente tem que pensar em tudo. Que hora que o atleta vai precisar se alimentar, onde vai se alimentar, qual o local mais seguro, né? A gente tem que conhecer os aeroportos, conhecer os hotéis. A gente viaja, né? Se você tá achando puxado a rotina do dia a dia, na viagem a gente acorda, já tá no café da manhã, sobe para arrumar alguma coisa já do suplemento do treino ou do suplemento do jogo, desce 1 hora antes de todas as refeições e fica até 1 hora depois de todas as refeições. Vai para o treino, tem o pré-treino ali, que é a suplementação, tem o pós-treino, a hora que acaba o treino, que também é a suplementação, e quando a gente retorna para o hotel tem a janta, onde a gente fica também até acabar, depois sobe para o quarto, dá um pouquinho mais descansada, né, porque ninguém é de ferro, né, e depois ainda tem a ceia, 10 horas da noite, antes de dormir, eles ainda tem mais um lanche, né, que a gente chama de ceia, que a gente também chega 1 hora antes e acompanha ali até finalizar. Sem falar que nas viagens a gente vai antes, né? E a gente vai isso que eu ia perguntar. Muitas vezes é um voo de madrugada que a gente pega, né? Pra chegar antes do pessoal. Aí como é que vocês fazem, por exemplo, com a alimentação no hotel? Vocês fazem uma lista pro hotel? Vocês repassam para eles? No caso, a gente prepara um cardápio, né? A gente já tem a doutora faz, né? A gente faz um cardápio com base, né, no que é interessante ali, tanto no almoço, de pré-treino, no jantar, certo? E esse cardápio, assim, eles têm que seguir à risca. A gente tem toda a orientação até de como é para montar a mesa, por exemplo, né? A gente tem algumas... onde é que tem que ficar o buffet, os sucos vão na mesa, as taças, assim, é como se fosse um evento. E isso tudo é enviado antes, né? Sim. E vocês conversam diretamente ou vocês passam isso para a supervisão de futebol do Ceará, no caso? A gente passa, claro, a gente tem grupos, né, que a gente conversa ali tudo junto. A supervisão nos passa como que vai ser a nossa dinâmica, horários de voo, chegada, saída para treino. E aí, diante disso, a gente vai e organiza conforme a nossa rotina do dia, toda a parte da alimentação. E a gente viaja antes, como o Walter falou, no mínimo de 4 horas antes para chegar no hotel, fazer uma conferência, a gente faz uma reunião ali para bater todos os pontos, para não ter nada. A maioria dos hotéis que o futebol, que a gente fica, né, normalmente, os clubes de futebol ficam, eles estão habituados já com essa rotina, né? Porque é algo que é nosso cuidado, assim. Tem lugares que a gente vai... que às vezes, assim, a gente precisa ter até o cuidado com a água do local, né? Inclusive, a gente teve esse ano, né, um problema grave com os atletas da base, né, na Copinha. Que teve um problema no hotel. Então, assim, a gente às vezes tem que optar, por exemplo... Foi ano passado. Ano passado? Foi, 2023, foi. E justamente, assim, isso prejudica todo um trabalho, né? Então, e foi um alerta para vocês, eu imagino. Exato. Né? E assim, mesmo era alguma coisa que estava fora do nosso controle, né? Porque justamente era uma coisa da caixa da água do hotel, né? Não fui também saber. Foi a água, não foi nem a alimentação, foi a água. Exato. E foram todas as pessoas, assim. Outros clubes também sofreram com isso, né? Não foi só o Ceará. Então, assim, a gente tem todo um cuidado, assim, de conhecer a estrutura, de conversar com as pessoas, com o chefe de cozinha, com o pessoal do Alimentos e Bebidas, que fica ali junto da gente, né? Para poder não acontecer, ou se acontecer, porque algumas bactérias, né? As bactérias, elas são invisíveis aos olhos, né? A gente prova a comida antes deles, inclusive para saber se está tudo direitinho, se está fresquinho, né? Se não tem um sabor, uma alteração, ou um tempero que a gente... Exemplo... Bahia, aqui no Ceará mesmo, né? Tem o
coentro, né? Uhum. Os atletas, eles são de várias localidades, eles têm hábitos diferentes, né? Então, muitos não gostam. Então, a gente tem que fazer uma comida neutra para atender todo mundo. Inclusive, a gente tem atletas de fora do país com uma rotina totalmente diferente, né? Então, assim, tudo isso a gente avalia para poder não afetar em nada o desempenho deles, para que eles se alimentem de maneira correta. Até eu queria perguntar também em relação a isso, né? Essa adaptação à cultura brasileira e também à cultura cearense. Vocês falaram aí do coentro, né? Que é o cheiro verde que a gente coloca muito na comida. Sim. Tem essa situação de cada jogador ter uma alimentação diferente, ou vocês também monitoram até a quantidade de comida de cada jogador, o horário, o atleta fica livre para poder colocar a refeição que ele quiser no prato, ou vocês também estão vigilantes quanto a isso? Eles têm, a gente desenvolve planejamentos alimentares, né? Não necessariamente para todos, porque, por exemplo, as avaliações de composição corporal servem para isso, né? A gente acompanha lá a massa muscular, percentual de gordura. É o Walter quem faz a avaliação, né? A gente tem os protocolos que a gente mostra para eles lá o que é o adequado, o que é o ideal, né? Às vezes, o início de temporada, normalmente, né? Que o atleta nas férias acaba ficando mais relaxado no sentido da alimentação, claro, para também aproveitar, mas mesmo assim eles sabem que tem que se cuidar, porque chega aqui, a gente tem essa avaliação, né, que o Walter vai fazer o curso, agora o Walter e o Matheus da Isaac, que é uma certificação internacional, né, para, vamos dizer assim, ser ainda melhor, porque obviamente com a prática que eles têm aí de muitos anos já, né, já são muito bons no que fazem, mas sempre é importante, né, tá evoluindo. Então, a gente, se o atleta tiver precisando aumentar uma massa muscular, diminuir um percentual de gordura, ou apenas por causa do desempenho, do desgaste que ele vem tendo, a gente desenvolve um plano alimentar para ele, com horários, quantidades, tipo de alimentação, rotina. A gente está agora até desenvolvendo um aplicativo, né, para que o atleta tenha no celular dele todas essas recomendações. Hoje a gente utiliza um aplicativo de fora, né, que não é do clube, para poder ele ter no celular dele ali toda essa rotina de alimentação. Sim, e no caso, quando o jogador ele é estrangeiro, o Lucas Itaberaba, na época preparador físico do Ceará, junto com o Adolfo, que é o fisioterapeuta do clube, eles falaram da alimentação desses jogadores, né? Que eles tiveram um pouco de dificuldade não só no clima, como também na cultura. Algumas coisas que eles não comiam. Tem alguma coisa específica que os atletas, por exemplo, o Recalde, o Facundo Castro e o Barceló, principalmente, que são 3 atletas que chegaram agora no Brasil, ao contrário do Lucas Mugni, que já atuava no esporte, no Bahia, no Flamengo, enfim. Eles tiveram dificuldade em relação à alimentação específica que o clube passava no primeiro momento? Eles, como a gente trabalha já com essa alimentação muito neutra, para não ter essa questão da regionalidade, né? Para que todos, né, se sintam ali, tenham alimentos para consumir, que não atrapalhe o consumo ali deles, né? Eles não sofreram tanto nesse sentido, mas uma coisa que é muito diferente da rotina, né, deles lá, é que eles não têm costume de fazer essa janta, né? Na cultura deles, eles fazem normalmente um lanche. Então, isso eles tiveram que mudar, que se adaptar, né? Porque a gente não tem, por exemplo, numa concentração de jogo, uma janta 8, 9 horas da noite, né? A não ser num pós-jogo ou numa viagem que, por conta da logística, a gente só chegue nesse momento e, de fato, precisa ser a janta, né? Então, eles tiveram que só fazer essa troca, né? Mas eu acredito que eles são pessoas muito, muito interessadas, né? São atletas, assim, que ouvem muito o que a gente tem para dizer, que tem para orientar. Então, eu acho que se eles tiveram alguma dificuldade, eles nem chegaram a passar para a gente, se assim. adaptaram bem, assim, né? Exato. São fora de série, assim, se cuidam muito, né? Então, assim, a gente acompanha o dia a dia deles ali para fornecer aquilo que seja mais neutro possível, né? Para não encontrar essas barreiras, né? De, poxa, cheguei aqui, eu não sei nem o que eu vou comer, né? Então, sim. E, infelizmente, a gente acaba não podendo fazer a comida regional, mas em alguns momentos a gente faz, né? Faz uma opção ou outra, né? Um baião, um feijão verde, né? Oi? Empanada. Exato. A gente tenta fazer algumas coisas da cultura deles também, faz uma empanada, né? Mais light. Empanada é o quê? Empanada é tipo
como se fosse um pastelzinho de forno, né? recheado, Muito assim. comum na Argentina, Paraguai. Uruguai. Ah, legal. Então, no caso, o pratinho cearense, ele entraria nessa suplementação, nessa alimentação de vocês? Ou... Aí só quem gosta é o Saulo. Quando ele voltou, quando ele chegou no clube, eu fiz um pratinho pra ele. Vocês fizeram, prepararam, então. A comunicação também publicou, não foi um vídeo com o Saulo, com o pratinho? Eu acho que ele publicou também na rede social, ele ficou muito feliz, porque ele realmente gosta, ele gosta, né? Então, assim, tem quem vai aprender a consumir, né, a comida local, e tem aqueles que vão ter as suas preferências. E então, quase sempre tem na semana algum prato regional, a gente costuma colocar, né? E eles têm aceitado bem, assim, principalmente quem é de fora. Eles conhecem, né? Uhum. Nas viagens também, a gente procura usar também da cultura regional, né? Já teve alguns comentários, às vezes, quando a gente posta, eu me lembro na Bahia, aí o pessoal, pelo amor de Deus, não pode comer muqueca, alguma coisa assim, né? Aí eu falo, calma, gente, é dia de folga, né? Hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente, aí a gente vai lá e ajusta a receita junto com o chefe, mas para usar da culinária local também. Todo local que a gente vai, o cardápio também é desenvolvido, claro, sempre no pós-jogo, com algumas coisas regionais ali que o pessoal às vezes já passou por lá, já morou lá, né? Então, para trazer aquela parte cultural também. Então o pratinho ele não chega a atrapalhar a rotina do atleta, ou ajuda? Então... Tendo carboidrato... Tendo carboidrato de monte, né? Sim. Mas aquela coisa, vamos dizer assim, é para comer num dia, de vez em quando, não é para estar comendo sempre. Pós-treino. Pós-treino. Só que a gente transforma. Por exemplo, o pessoal fica revoltado comigo, que às vezes eu coloco lá no buffet um baião com arroz integral. Não acredito. A lasanha de berinjela. A lasanha de berinjela. É invenção de nutricionista, né? O Matheus já arriscou também provar a lasanha de berinjela? Pior que é bom. Pior que é bom mesmo, vale a pena. Até a dúvida também que eu tinha em relação a Cris Neve Silveira passou para mim uma pergunta em relação ao dia do lixo. Existe essa história também para atleta ou no geral, o dia do lixo é para acontecer com quem tem essa questão? Eu tenho um pouco de preconceito com essa forma de falar dia do lixo, assim, né? Eu acho você falou dia da folga. Dia da folga. Exato. A gente chama mais isso, dia de folga ou um pós-jogo que precisa, né, ser mais calórico, né? Enfim, a gente pode ter, né, vamos dizer assim, refeições livres, vamos falar dessa forma, né, que fica mais bonito. Para poder sair da rotina, né, eu acredito que o atleta também precisa disso, né, a gente vive uma rotina muito, né, tem hora para chegar, tem hora para sair, tem bastante regras, né, vamos dizer assim, então um dia ou outro, né, comer um sanduíche, pizza, mas a galera, assim... sabe da necessidade de ter que se cuidar. Então, eles controlam muito isso. A gente coloca também, exemplo, numa ceia, às vezes, né, de pós-jogo, um hambúrguer. Só que o que é o nosso hambúrguer? A gente faz um hambúrguer de patinho, bota um queijo, só faz aquele gratinado, no máximo uma cebolinha ali, e o pão, é só isso. Então, assim, é para enganar. Aí tem um ketchup no máximo ali para poder colocar de molho. Então, assim, a gente faz adaptações para não fugir dessa rotina também de coisas que as pessoas gostam. A gente tenta transformar o fast food, vamos dizer assim, numa coisa mais saudável. Principalmente nas viagens, né? Como a gente tem viagem que a gente passa muito tempo juntos, né? Mais de 5 dias com a delegação, a gente busca variar o máximo possível esse cardápio, né? Principalmente numa ceia, por exemplo, colocar como a doutora falou, um hambúrguer ou uma pizza de rapidez, né? Algo mais saudável. O que é a pizza de rapidez? A pizza naquela massa de rap. O rapidez, aquele tortilhazinha. Ah, sim, bem aí fininho. Aí a gente faz só queijo, tomate, manjericão. Algo mais leve, bom, né? E que tenta se enganar a mente do atleta, né? Não tá comendo uma coisinha ali, um açaizinho de vez em quando. Açaí também é ok pro jogador ou tem que ter cuidado com isso também? Tem momentos, né? Tem momentos. Porque tem muito açaí que não é açaí, né? Que é sorvete de açaí. O açaí cearense, o que vocês avaliam? Ele geralmente ele é mais... como a gente pode dizer? A gente compra polpa. Aí a gente bate a polpa com banana e mel. Aí ele fica bem rico, assim, fica mais forte, né? Sim, então, fica mais grosso, pastoso. Isso, exato. A gente faz tipo um sorvete mesmo de açaí. Só que de forma saudável. Mais saudável, exato. Né? Isso. O que não pode é aquele lá que não é açaí, né? Que bota bobiça, né? É xarope com açaí, né? Enche de tudo. Enche de jujuba, goma, o que tiver vai dentro, tudo. Né? A gente até aproveita algum pós-treino também, né? Sim. A gente tem colocado... A
como lá a gente prepara o açaí, a gente pega uma polpa, bate com uma proteína para dar para os atletas, né? Justamente para melhorar a aceitabilidade dele com a suplementação, né? Porque ficar todo dia naquele mesmo sabor, ele acaba enjoando. Então, o ano todinho, né? Ele tem que suplementar pós-treino, então a gente varia ao máximo, né? A preparação da suplementação no pós. E aí, quando a gente fala de jogo, existe a diferença de um dia de treino, um dia de jogo? A rotina do atleta, ela é modificada em relação a isso para vocês também? Exato, no dia do jogo, a gente se preocupa muito mais, né, com a alimentação, né? Então, assim, a partir do momento que acabou o último treino, nós vamos para a concentração, né? Vamos dizer, num jogo aqui em casa, né? A gente vai para a concentração lá, ele já tem a alimentação toda feita pela gente, né? A gente concentra, né, no hotel aqui no Holiday Inn até. E são nossos parceiros, então, assim, eles fazem tal e qual a gente determina, né? Então, os atletas já entram naquela rotina ali, de uma alimentação mais controlada, né? E o dia do jogo, por exemplo, né? O café da manhã, a gente deixa os atletas mais à vontade para a questão do descanso, mas orienta que eles sempre tenham alguma coisa no quarto, né? Um iogurte, uma fruta, enfim, alguma coisa para quebrar o jejum, vamos dizer assim, da noite. Um biscoito recheado. Esse aí a gente finge que não sabe, né? Se tiver. E aí, a parte do almoço, né? Vamos dizer assim, é um jogo 16 horas, né? Aí a gente já tem um almoço totalmente controlado. Só carnes grelhadas, nada de molho. No máximo, um molhozinho sugo ali, feito do próprio tomate, né? Porque o molho, ele atrapalha? O molho, geralmente, todo tipo de molho tem muita gordura, né? Então, assim, pode fazer Quando vai estufado, exato. né? Então, a gente evita. Tem que fazer uma alimentação, assim, que tenha uma digestão mais facilitada possível, né? Em alguns momentos, a gente evita, por exemplo, já teve épocas que o feijão era tirado, né? Vamos dizer assim, eu peguei essa alface, época, né? Alface tinha negócio que a alface dava sono, porque de fato, assim, muita fibra prejudica. Então, assim, naquele momento ali no pré-jogo, eles não precisam de verdura, fruta, eles têm que comer em outro horário, né? Podem até comer as frutas. As verduras a gente normalmente coloca algumas mais cozidas, que é para justamente diminuir essa questão das fibras, né? Melhorar a digestão. Né? E melhorar a digestão, né? Para só absorver ali rapidamente e não ficar com aquela sensação de pesado, né? Até o momento do jogo. Caramba, eu não fazia ideia disso. Mas hoje em dia eles colocam feijão. O feijão então, a gente ainda... coloca hoje no cardápio, mas eu, por exemplo, tenho... Isso aí são hábitos. Tem pessoas que tem profissionais que vão dizer, não, isso aí é besteira. Mas eu, por exemplo, acho que o feijão preto, por exemplo, ele tem mais fitatos, que são... e também enxofre, né? Que pode deixar ali também com gases, com inchaço, enfim, não ajudar na digestão. Então, eu procuro colocar, geralmente, o feijão carioca, né? Mesmo no dia do jogo. Porque aí a gente também fica 4 horas até a hora do jogo sem se alimentar, porque 1 hora antes ali no início, né, o Walter já está lá no vestiário com a suplementação, né? A gente leva também algumas coisas ali que podem ser consumidas, como frutas, barrinhas, né? Enfim, às vezes até um biscoito, né? É uma caloria rápida ali para algum atleta se estiver um pouquinho com fome, enfim. Mas a gente faz todo esse equilíbrio aí da parte de nutrientes, né? Ali também no pré-jogo. Agora fica mais complicado quando o jogo é 11 da manhã, né? Como a gente já pegou. Sim. Aí no café da manhã a gente tem que complementar com batata doce, macarrão. Eles não comem, almoço é só depois do jogo. Eles almoçam também depois do jogo? Depois do jogo, né? Porque o jogo é 11 horas, né? Tem que ter café... Exato. Umas 7 horas, 6 horas da 7 manhã. horas. Por aí, né? Os atletas acordam 7 horas para estarem ali Já prontos. tem que fazer um café reforçado. No caso, a ceia, né? Tem que ser bem a ceia reforçada. já Né? E aí é a única alimentação antes do jogo. Isso. Nesse jogo de 11 horas da manhã. De 11 horas da manhã. Isso. Entendi. Aí toda a alimentação ela é voltada conforme o horário de jogo. Se o jogo é 16, a última vai ser o almoço. Se o jogo é 18h30, por exemplo, às 15h30, como esse jogo domingo, 15h30 nós temos um que a gente chama de pré-jogo, que tem ali batata doce, macarrão, purê de batata, muito carboidrato, né? Mas de fontes boas a gente tenta sempre, né? Colocar ali, tem as frutas também. Proteína já, uma proteína mais magra, né? Uma proteína mais fácil de digestão, como um franguinho grelhado, né? Um ovo mexido. Enfim, aí a gente já cria esse contexto justamente assim. Tem 2 refeições, mas, né? Essa última, ela já fica um pouquinho mais próximo do jogo, porque não é uma grande refeição, né? É como se fosse mais um lanche, assim, né? Mesmo tendo ali macarrão e outras coisas. Como a gente pensa em performance, a gente vai estar sempre priorizando
o consumo de carboidrato. Tanto batata, arroz, macarrão, né? A gente quer que esses atletas cheguem com o máximo de energia, né? Para que eles consigam desempenhar sua performance dentro de campo. E um detalhe também, sempre tem aquela história em relação a pós-jogo. A gente vê os atletas, ou atleta não, mas os profissionais do Ceará às vezes saindo com caixa de pizza. Aquilo ali passa pelo departamento de nutrição do Alvinegro? Passa. Que é? Lembra que eu falei agora há pouco? Onde eles podem extrapolar, às vezes, Sim. no pós-jogo. Pós-jogo um que... momento Exato. ali. Mas é justamente, a gente tem a pizza, a gente tem esfirras e a gente tem o coco bambu, né? Que é nosso parceiro. Lá são pratos que a gente determina quais são os pratos, qual é a composição, quantidade. E aí o atleta seleciona lá no dia de jogo para ele poder levar para casa, né? E alguns gostam aí já da questão da pizza, por exemplo. Mas assim, são poucos, não é todo mundo que come, não. Fica mais ali pro staff, a gente que passou o dia inteiro trabalhando também, né? Exatamente. Então os atletas têm a alimentação deles pós-jogo também, que vocês separam. Exato, exato. Porque como a doutora falou no começo, o exercício, né, de alta intensidade, né, no caso um jogo, ele gera inapetência. Então acaba um jogo, é bem difícil um atleta ter fome, sentir fome ali, né? Imediatamente após. Então, alguma coisa mais palatável, né, tanto visivelmente como de sabor, como a pizza, né, uma opção que a gente escolheu, pode ser que ajude nessa questão, né, a sentir um pouco de fome mais cedo, ou até nem que seja um pedaço. Eles nem conseguem comer às vezes leva para casa, justamente para comer mais tarde, porque vai bater a fome. Adrenalina do jogo, às vezes eles não querem... o alta intensidade mesmo, você fica esgotado. O impacto também da pisada também influencia a questão do estômago. Caramba. E sobre a questão ali, né, da pizza, a gente também tem parceiros, né, que a gente faz algumas alterações, né? Reduz esse queijo, não tem catupiry, né? Então troca às vezes por uma coisa, vamos dizer assim, mais, porque a pizza é basicamente uma massa de pão, né? Então assim, o problema não é a pizza em si, principalmente para eles que precisam desse carboidrato no pós-jogo ali, mas e sim o que tem em cima da pizza, né? Os ingredientes ali que eu... Tinha uma época até que o Walter contar as passagens aqui, né? Uma época ele tava pedindo umas pizza doce lá e tal, né? Sim. Aí eu assim, Walter, pelo amor de Deus, pizza doce não dá, né? Não dá. Aí nós estamos extrapolando demais. Mas assim, sempre com aquilo de ter um controle, de ter uma adaptação na massa, no recheio, na qualidade, entendeu? A gente faz esse papel aí, acredito que muito bem para equilibrar as coisas. E até a gente tem uma suplementação, né? Junto com essa alimentação. Que eu ia perguntar sobre a suplementação também dos jogadores, né? Existe esse também detalhe que vocês passam também para os jogadores em relação ao whey, creatina? Como é que é o controle de vocês em relação a isso? Então, toda a suplementação que a gente faz com os atletas é de forma individualizada, né? Tem atletas que tem algumas questões, né, em relação a certa intolerância à lactose, né? A gente já não pode utilizar produtos lácteos aí, tipo whey protein, aí utiliza versões alternativas, tá? A quantidade de carboidrato, tanto no pré, proteína no pós, tudo varia conforme peso, posição do atleta, nível de desgaste, tá? Como a gente avalia isso todo dia, nível de desgaste, com a fisiologia, com o departamento médico, e tudo isso vai influenciar. Então, a gente tem a suplementação ali de pré-treino, tá? Aí, intra-treino também tem o isotônico, o carboidrato, a balinha, o gel, e a suplementação de pós-treino, que é justamente para recuperar esse atleta para o dia seguinte, tá? E aí tem a suplementação de pré-jogo, tá? No intervalo do jogo também, a gente reforça a hidratação, eletrólitos, né? Porque o que o atleta vai usar ali na atividade, no jogo, no treino, vai ser o glicogênio muscular, que ele vai utilizar como fonte de energia. Então, a gente utiliza algumas cargas de carboidrato durante esse processo, durante o jogo, algum momento assim, parou para bater uma falta, reúne aqui, vamos tomar um pouquinho de Gatorade ou água. Tá? Justamente, isso vai ajudar essas recargas de energia, de carboidrato, para que no final do jogo, pode ser que ele, na musculatura dele, ele detenha algum pouco de glicogênio muscular. E isso para a recuperação dele, pós-jogo, é essencial, né? Que não esgote totalmente esse glicogênio muscular, né? Que vai ser o combustível dele durante a atividade. Interessante isso. A gente utiliza, né? Você perguntou ali da whey protein, creatina, a gente utiliza uma infinidade de suplementos, né? Assim, a lista é grande. E a gente tem os que a gente tem um potencial mais forte, vamos dizer assim, maiores evidências, né? Evidências
médias, né? Vamos dizer assim. Sim. E aquele último que é o 1% ali, que se ajudar, beleza, né? Então, assim, a gente trabalha com muita coisa, ômega 3, muitos tipos de antioxidante, resveratrol, curcumina, que atuam, né, na musculatura, levando os radicais livres ali que podem prejudicar o desempenho, né, do atleta e pode prejudicar a recuperação. Esses suplementos vão atuar também. A gente tem suplementos para sono. Né? O nitrato, que é um suplemento excelente ali para pré-treino ou recuperação, né? Que ajuda muito nessa questão de potência e força muscular, né? A própria creatina. Enfim, suplementos para sono, para melhora de sono, né? Imagina um atleta que jogou tarde da noite, 9, 10 horas, né? Que a gente tem, às vezes, jogos aí, 9h45 da noite. Aí o atleta vai lá... todos os hormônios, né? A flor da pele ali, ativa a adrenalina, um monte de coisa. E como é que esse cara vai dormir, né? Depois, porque o sono também faz parte dos pilares da recuperação. Muitas vezes pensando, né? no jogo, né? Olhando lances, exato. acaba... Então, a gente já tem ali também no final do treino, do jogo, suplementos também para relaxar, né? Para baixar essa adrenalina, para dar uma relaxada aí no atleta. Suplementos que induzem sono, né? Como melatonina, por exemplo, né? E vale falar também a importância, né, da segurança dessa suplementação, né? A gente... tem alguns protocolos que a gente, por exemplo, existem inúmeras farmácias, né, de manipulação, por exemplo, que fazem suplementos para muitos atletas, né, mas eventualmente acaba acontecendo, né, sempre que a gente ouve casos de doping aí, na maioria dos casos é alguma situação, né, relacionada a uma suplementação fora do clube, né. Sim. Então a gente procura até isso mesmo hoje, né, muitos atletas também têm profissionais de várias áreas. Se teria também esse contato com os atletas, porque às vezes os atletas, eles fazem um exercício no Ceará, mas eles querem fazer alguma coisa fora, externa. Isso é muito comum hoje, né? E a gente precisou se adaptar a isso. E o que a gente preza aqui? Se o atleta foi com acompanhamento fora, a gente vai conversar, a gente vai saber o que o atleta fez para poder estar orientando ele. No início do ano, a gente sempre tem palestras, né? Para falar com eles como funciona o trabalho, né? Enfim. Os cuidados que eles precisam tomar também. E a gente deixa isso já muito claro, né? A gente... vocês são responsáveis pelo que vocês consomem, né? A gente aqui garante que a gente tem essa segurança. Se você estiver fazendo alguma coisa de fora, pelo menos traz pra gente dar uma olhada, né? E aí o atleta, né, normalmente traz porque, óbvio, né, que ninguém quer ser prejudicado, né? Porque é um baque muito grande, né? Exato. Então, a gente tem todo esse cuidado quando a gente troca algum tipo de marca, a gente faz laudo, a gente pede documento, às vezes até mesmo da própria marca que nos envie, com essas questões que estavam havendo de falsificação de suplementos, né? A gente ficou muito preocupados. Então, a gente passou a comprar diretamente do fornecedor, né? Demora até um pouquinho para chegar, né? Porque tem toda a questão de transporte, né? Às vezes é 15 dias. Então, a gente tem que controlar direitinho para a gente ter certeza, né? Que a gente tem garantia ali dessa segurança, né? Pela questão do doping. Essa questão do doping é tão delicada da gente tratar, porque a gente está falando de atleta que, enfim, que às vezes atrapalha a sua própria carreira por tomar uma coisa que ele não tem noção que pode ser notificado ali num sistema antidoping, né? E a gente teve no Ceará recentemente o caso do Clebão, né? Do atacante, que está voltando, inclusive, está treinando novamente no clube. Queria saber essa questão do Kleber. Foi também um problema em que ele foi procurar uma ajuda externa e acabou se complicando e encontraram ali uma substância que não era para ter num jogador de futebol? Então, o caso dele, quando acontece e não tem relação com o clube, a gente normalmente não se envolve, certo? Até porque o atleta ele mesmo vai procurar, né? Analisar o que ele estiver tomando, né? E tudo mais. Então, assim, a gente garante que a nossa suplementação não faça isso, não prejudique o atleta. Agora, se infelizmente ele tomou ou não alguma coisa, assim, né? A gente não tem o conhecimento do que foi, qual substância e tudo mais. E, obviamente, como você falou, ele tá retornando agora, tá sendo acompanhado pela gente novamente. E a gente segue, como é que diz? Segue o baile, né? A gente volta a recuperar esse atleta porque ele é um ativo do clube, né? E, obviamente, a gente trata ali todo mundo da mesma maneira, sempre focando na questão de performance. Sim, perfeito. A gente sempre fala em relação à verdura, essas coisas, né? Que a fibra, ela atrapalha em relação ao jogo. Às vezes vocês falaram aqui, né? A questão do feijão, da verdura, às vezes é retirada. Existe um atleta nota 10 do Ceará de alimentação que segue direitinho a alimentação, suplementação, que vocês podem falar aqui pra gente? Tem vários. A gente costuma comentar que esse elenco, ele tem, assim, eu não vou dizer 100%, mas assim,
90% são muito, muito abertos a toda essa parte de suplementação, alimentação, se cuidam. E esse fato da gente estar sempre presente e orientando e falando, acaba fazendo com que o atleta faça adesão daquilo, né? E eles mesmos entre eles, né? Cara, pelo amor de Deus, né? Eu brinco às vezes, se eu vejo, não colocou tanto carboidrato. Gente, pelo amor de Deus, aumenta aí. Não, eu vou comer isso aqui, mas daqui a pouco eu volto. Eu digo, pelo amor de Deus, pessoal, aqui vamos falar, senão depois vão ter que correr por ele. Aí tem essas resenhas, essas brincadeiras também, mas é um grupo muito consciente do que a nutrição ajuda eles. Acho que antigamente a gente tinha um pouco mais de trabalho quanto a isso, né, doutora? Exato. Até como você falou, né? Tem as palestras todo ano justamente para dar essa consciência ao atleta, né? De como ele se alimentar melhor, de como é o nosso trabalho com a suplementação, o que vai agregar ele na performance dentro de campo. E também é um trabalho também da base, né? O Matheus, ele tem feito um trabalho de educação nutricional com os atletas, e quando o atleta ele sai da base e vai para profissional, ele já chega sabendo, né, que ele tem que suplementar, a adesão dele quanto à suplementação, uma alimentação correta, um hábito alimentar correto. Então, isso também é muito fruto, né, do que vem sendo feito na base do Ceará e também nas outras bases dos outros clubes. Né, que hoje está presente, né? Hoje as categorias de base, elas precisam ter também um profissional lá para acompanhar, porque aí o processo fica mais fácil, né? Antigamente, quando o menino subia da base pro profissional, se não tinha esse acompanhamento, ele meio que não estava ali perdido, né? Sim. Então, assim, todo ano que isso acontece, né? Que os meninos sobem, a gente cola neles para ensinar, assim, o máximo que a gente puder. E, claro, né? O atleta também tem que estar disposto e querer aquilo ali para a carreira deles. Mas, é o que eu falei ali no início, né? Hoje, eles realmente sabem da importância que isso é para ajudá-los e não para prejudicá-los, né? E tem alguma alimentação, assim, um alimento que os atletas mais gostam, que vocês colocam, assim, para dar aquele agrado pro jogador? E tem também aquele alimento que eles, cara, não gostam, não faz Olha, aquela pra cara você ter feia. noção, esse grupo, até doce, assim, ó, se você colocar, por exemplo, tem refeições que a gente coloca um pudim. O pudim não acaba. Então, assim, são 40 pessoas ou mais ali comendo. As porções também sempre são pequenas, né? Enfim, rapaz. O açaí, será? O açaí é uma coisa que eles gostam. Eles gostam. Aí, em alguns momentos, a gente coloca. O açaí que a gente faz, como né? A gente bate com mel, banana, né? Exato. Até alguns, né? Botam um pouquinho de whey ali pra complementar a proteína. Fica bem interessante. Legal. Muito bom. Rapaz, um assunto que passou muito rápido. A conversa foi fluindo. E até mesmo para conhecimento pra gente, né, Matheus? A gente vai pegando aqui os ganchos aqui, umas coisinhas aqui, acolá. E eu queria agradecer vocês aqui pela presença no Cearacast. Nós estamos encerrando mais um episódio riquíssimo de informação. Camila, muito obrigado pela sua participação. As portas do Cearacast estão sempre abertas para você. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Samuel. Foi um prazer estar aqui, conversar com vocês, né? A gente ama muito o que a gente faz, né? A gente tem uma equipe muito boa. A gente falou aqui, né, dos estagiários, do Matheus, que também é nosso colega lá, mas tem toda uma galera por trás, né, de funcionários ali do refeitório que estão no dia a dia e sempre comprometidos a fazer o que é o melhor para os nossos atletas, né? E o melhor para o Ceará, com certeza. Muito obrigado. E também, Walter, você também, que a gente sempre acompanha ali nos bastidores, você e a Camila. Agradeço demais a disponibilidade, né, por ter vindo até aqui. E fique aí o convite para, em outras ocasiões, também você estar presente aqui no Cearacast. Valeu. Perfeito. Muito obrigado, Samuel. Foi muito bom estar aqui, né? Poder esclarecer um pouco aqui do nosso trabalho na nutrição. Acho que muita gente tem curiosidade. Então, espero que tenha sido proveitoso, né, para todos que tenham assistido. E que, uma próxima oportunidade, a gente possa estar retornando aqui para falar outras coisas. Até mesmo em redes sociais, né? O pessoal quer conhecer um pouco mais do profissional. Vocês também atuam fora do clube? Como é que vocês falam disso? E até as redes sociais, se vocês quiserem falar também aí, Pronto, no caso, eu atendo fora do clube, né? No horário oposto do treino, né? Geralmente o treino é à tarde, eu estou atendendo pela manhã, tá? Quem quiser me acompanhar lá nas redes sociais é @ValterVasqueNutri, tá? E ficar à disposição para dúvida, agendamento de consulta, né? O Walter faz essa parte de atendimento fora. Eu, há muito tempo, não tenho conseguido, né? Por conta justamente dessa necessidade que desde a minha contratação, né, foi solicitada, né? Vamos dizer assim, trabalho full time, né? Direto ali. Exato. Então, assim, eu optei justamente para fazer dessa forma por conta mesmo da gestão, né? Então, a minha rede social é
@Mazeto Nutri, né? Quem quiser seguir. Mazeto com um Z e 2 T. Que é um pouquinho diferente, né? E a gente posta ali também, claro, coisas do nosso dia a dia, né? E outra coisa, assim, que muitos alunos, né? Que estão na nutrição e querem saber do clube, falam com a gente por ali. A gente sempre tem material, tem coisas para ajudar, né? E tá sempre à disposição ali para as pessoas, sabe? Assim, se informarem, vamos dizer assim. Legal demais. Camila Mazeto, Walter Vasconcelos, nutricionistas do Ceará Sporting Clube, hoje estiveram aqui no episódio. Muito obrigado a eles, obrigado também à assessoria de comunicação do Ceará, na pessoa do Matheus, que esteve hoje aqui. E também agradecer ao nosso diretor, Thiago Gadelha, dando um baile mais uma vez aqui nas imagens. Muito obrigado, tá? Tá doido para almoçar? E até agradecer aqui para todo mundo aqui que faz parte do Cearacast, da produção, e também ao Ceará Sporting Clube por ter profissionais tão competentes e estarem aqui tirando um tempinho ali da rotina para poder falar também para o torcedor em relação a isso. A você que acompanhou a gente, sabe, né? Toda quinta-feira o episódio sai na TV Diário a partir das 8h30 da noite e aos domingos, pela manhã, na programação da Verdinha FM 92.5, você também consegue acompanhar. Perdeu o episódio? Vai lá no YouTube do Jogada, tem lá o episódio recheado com muita informação, com o Walter, com a Camila e também no Spotify. Muito obrigado pela sua audiência, pessoal, e até a próxima.